Bom dia, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam com todos. Nesses dias temos meditado no assunto das bem-aventuranças que encontramos na Bíblia. É claro que nós não estamos cobrindo todas elas, apenas relacionamos algumas que vimos nas Escrituras. E quão precioso é esse assunto bíblico, bem-aventurado. O significado dessa palavra, como já temos dito, vai muito além do termo feliz, porque ser um bem-aventurado, em primeiro lugar, significa ser alguém aprovado por Deus. O texto que iremos meditar hoje se encontra no livro dos Provérbios, os Provérbios de Salomão, no capítulo 3, a partir do versículo 13. E nós estaremos extraindo aqui uma bem-aventurança cheia, recheada de bênçãos, de adjetivos, que eu quero ler e meditar com você. O texto diz assim: bem-aventurado o homem que acha a sabedoria e o homem que adquire o conhecimento. Porque é melhor a sua mercadoria do que a prata, e maior o seu lucro do que o ouro mais puro. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo o que mais se possa desejar, nada pode ser comparado a ela. Vida longa de dias está na sua destra, e na esquerda, riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas de paz. É árvore de vida para os que dela tomam, e são bem-aventurados todos os que a retêm. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra, e com entendimento preparou os céus. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos, e as nuvens destilam o orvalho. Filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o discernimento, porque serão vida para a tua alma e adorno para o teu pescoço. Então andarás confiante pelo teu caminho, e o teu pé não tropeçarás. Quando te deitares, não terás medo. Ao contrário, dormirás suave ao te deitares. Essa bem-aventurança está relacionada com a sabedoria e com o discernimento. E aqui, o escritor ele vai nos deixar bem claro que essa sabedoria é uma pessoa. Quando nós vamos para o capítulo 8 de Provérbios, nós vamos encontrar lá no versículo 35, ou melhor, 34, uma outra bem-aventurança. E ele está falando da sabedoria, da excelência da sabedoria. Então ele diz assim: bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará a graça de Deus. Mas o que pecar contra mim, violentará sua própria alma. Todos os que me odeiam, amam a morte. Sabe que na eternidade passada, antes da criação do universo, a sabedoria estava lá, em uma pessoa da divindade. Sabe que quando João foi escrever o seu evangelho, ele começou o evangelho com essa frase: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele,
E sem ele, nada do que foi feito se fez. Sabe que na mentalidade grega, a criação, por trás da obra da criação, havia um Criador. E eles usavam essa palavra, logos, da onde vem o termo lógica na nossa língua portuguesa. Então, aqueles filósofos, eles diziam assim, existe uma lógica na criação. Ou seja, existe um logos, existe um Criador cheio de sabedoria por trás da sua obra de criação. Assim eram os filósofos do passado. Os filósofos de hoje são todos ateus. Mas os filósofos do passado, eles acreditavam que por detrás da perfeita obra da criação havia um logos, havia uma mente, havia uma lógica, havia uma sabedoria por detrás de tudo isso. Então, quando João está escrevendo o seu evangelho, ele toma emprestado essa palavra lá do mundo grego e ele vai nos dizer assim, no capítulo 1, no versículo 14 do evangelho de João, ele vai nos dizer assim, e o Logos se fez carne e habitou entre nós. Essa é a ideia do Provérbios, tanto no capítulo 3 como no capítulo 8, quando nos apresenta a sabedoria. A sabedoria aqui é uma pessoa e nós temos o privilégio de conhecê-lo como um homem. Por quê? Porque essa sabedoria, esse logos, esse verbo, ele se fez carne e habitou entre nós. E nós o chamamos de Jesus. Muito bem, Paulo vai falar disso conosco também, lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 30. Lá ele está falando, né, da obra perfeita que o Senhor realizou por nós na cruz, nos colocando nele mesmo e pagando o preço pela nossa redenção e nos ressuscitando com ele e nos concedendo uma nova vida. Então, lá nesse texto de 1 Coríntios, no capítulo 1, quando nós chegamos no versículo 30, ele vai dizer assim, com respeito a todos aqueles que creram no Evangelho. Ele vai dizer assim, olha, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então aqui a própria Escritura nos deixa bem claro isso, que a nossa sabedoria tem um nome, a nossa sabedoria tem uma personalidade, a nossa sabedoria é uma pessoa. Então agora fica claro o provérbio, porque o provérbio vai falar que o homem precisa achar a sabedoria, o homem precisa conhecer a sabedoria, o homem precisa temer a sabedoria, o homem precisa adquirir a sabedoria. Como isso é possível? Então, graças a Deus, que o Verbo se fez carne. O Senhor Jesus é a sabedoria de Deus. E mesmo que você não tenha tanto discernimento e entendimento do significado dessa palavra, a sabedoria, você precisa saber isso, que você só vai provar a verdadeira sabedoria no dia que receber a pessoa de Cristo pelo Espírito como teu Salvador pessoal, como teu Senhor pessoal, como aquele que te ama e que vem habitar em você. Então, quando você adquire a sabedoria, você adquiriu aquilo de mais valioso que existe no mundo visível e no invisível. Não existe nada que tenha mais valor do que Jesus, a sabedoria de Deus, que se deu por nós, para que eu e você pudéssemos conhecer Ele, pudéssemos discernir Ele, pudéssemos habitar nele, pudéssemos usufruir desse conhecimento, o conhecimento de Deus, o conhecimento mais alto que se pode ter entre os seres humanos. Então, hoje nós encontramos homens que se dizem cheios de sabedoria e não conseguem enxergar um palmo além do seu nariz,
porque a sabedoria deles não é a sabedoria da palavra de Deus. A sabedoria da palavra de Deus é Jesus. Você tem conhecido essa sabedoria? Pois Jesus mesmo disse: a vida eterna é essa, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem enviastes. Sabe que meu coração deseja que você considere o Evangelho a sabedoria de Deus. E você busque no conhecimento do Evangelho a verdadeira sabedoria, para que você também possua todas essas benesses que nos é oferecida nesse provérbio. Todas elas, que você encontre esse tesouro que vale mais do que a prata, que vale mais do que o ouro, que vale mais do que tudo o que um homem pode possuir nessa terra. Pois essa é a melhor e mais preciosa e mais valiosa bênção que existe nessa terra. É por isso que é um bem-aventurado aquele que encontra a sabedoria. Que o Senhor faça de mim e de você esses bem-aventurados que provam em Jesus a sabedoria e tomam dela e a retêm. O verso 18 diz assim: é a árvore de vida para os que dela tomam, e são bem-aventurados todos os que a retêm. A gente só consegue experimentar esse verdadeiro descanso de poder deitar e dormir aquele suave sono quando essa sabedoria está habitando dentro de nós. E é isso que eu desejo no meu coração. Que você conheça Cristo como a sabedoria de Deus. Receba Cristo como a sua sabedoria e usufrua de Cristo, da vida dele. Busque o entendimento e a experiência que vem pelo crescimento no conhecimento dele, e você também será um possuidor da verdadeira sabedoria. Que Deus te abençoe.